Shabbat e Shalom a todos que acessarem a página de Ministério Resgatando as Alianças da Torá. Estamos, amados irmãos e amigos, entrando no santo sábado criado por Deus, o Shabbat, após a criação. Mas veremos antes a grandeza de Deus ao criar os céus e a terra, fazer a separação dos mares, tirar a escuridão da terra, colocar luminares nos céus, criar plantas e árvores alimentícias e selvagens sobre a terra, e nos mares os grandes animais marinhos, e para os céus as aves. Sim, amado. Tudo Deus havia criado com perfeição. Aí ele chegou e disse aos anjos que estavam com ele: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Sim, porque Deus falou segundo a imagem, porque Deus tem forma. Nós não vemos, mas ele tem uma forma. Porque senão ele não criava o homem segundo a imagem. E o homem foi criado santo, senão ele teria dito a nossa semelhança. Se éramos a semelhança de Deus, aquele primeiro homem era a semelhança de Deus, porque foi santo. Deus o tornou, fez santo. Sim, amados, tirou da pó da terra, conforme está escrito em Gênesis 26, formou o homem do pó da terra e soprou na narina dele o espírito. Então, nós somos um espírito que habitamos num corpo carnal. Queridos, antes disso tudo era beleza, era maravilhoso no jardim do Éden. Adão e Eva tinham tudo. Caminhavam pelo jardim, caminhavam e ao dia de sábado se encontravam com Deus. Sim, no dia de sábado, no 7º dia da semana. Senão ele não teria dito, no capítulo 2, terminou Deus no 7º dia toda a sua obra e cessou de fazê-la no 7º dia. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele fez toda a sua obra. Então Deus santificou o 7º dia da semana, para que o homem mesmo pudesse estar com ele, se relacionando, falando com Deus. Mas após o pecado, conforme está escrito em Gênesis 3, versículo 2 em diante, o espírito maligno se apoderou da serpente e enganou a mulher com palavras, e a mulher acreditou e comeu o fruto da árvore da vida, desobedecendo assim o mandamento de Deus. Dali, meus amados, eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas Eva já tinha tido vários filhos que constituíram várias tribos sobre a face da terra. Isso nos mostra que quando, após o pecado, Eva teve Caim, também teve Abel. E numa das cerimônias, Caim e Abel se preparavam para fazer uma festa a Deus. Sim, eles tinham conhecimento da existência de Deus. Por isso eles iam fazer a festa. Mas só que Caim, em vez de fazer a oferta conforme o pedido de Deus, ele procurou fazer de frutos. E Deus não podia ter feito aquilo. Mas Deus avisou a ele: Caim, o que está
acontecendo contigo, que está com o teu semblante caído? Se obrares o bem, irás bem. Se obrares o mal jaz à tua porta e tu se perderás. Mas Caim não deu ouvido à palavra de Deus e seguiu no sentimento dele maléfico e matou o próprio irmão. Dali a terra desandou, o ser humano sobre a face da terra desandou. A terra perdeu a sua plenitude de dar os frutos sem a ação do homem. E o homem se perdeu, começou a praticar tudo que era impureza. As impurezas foram aumentando a tal ponto que chegou ao conhecimento de Deus, que a humanidade estava totalmente deteriorada, prostituída, assassinatos, roubos, corrupção. Tudo que era impuro, o homem praticou sobre a face da terra. E nesse tempo, os amados, os que eram salvos já tinham sido sepultados. Só estava na terra Noé, seus 3 filhos, mulheres, seus 3 filhos, mulher dele. E Deus olhou para Noé, viu a pureza em Noé, sua família ainda, mesmo no meio daquela geração pervertida, chamou Noé e disse: passai uma não. Colocai animais de todas as espécies, cada um de 6 pares, e entrai nela com seus 3 filhos, as mulheres dele e sua mulher, que eu destruirei o ser humano de sobre a face da terra. Isso já no capítulo 7 de Gênesis. E Deus destruiu aquela terra com dilúvio, e a humanidade com dilúvio. Sobrecarregou a terra de água, de tal forma que todos os animais e seres humanos que existiam desapareceram da face da terra. Queridos, depois que passou o tempo, Deus olhou para a terra e viu a arca à deriva sobre aquela imensidão de água e transportou aquela água para o monte Moriá e fez com que a terra descesse, as águas descessem, extinguissem, secassem, e a arca pousou naquele monte. E Noé saiu daquela arca, soltou os animais e começou uma nova geração. Pelos 3 filhos de Noé foi constituída uma nova geração sobre a face da terra. Conforme está escrito em Gênesis 10. E estas são as gerações dos filhos de Noé, sem Sam, Jafete. E deles foram estabelecida a nova geração sobre a face da terra até os nossos dias. Mas, amados, a terra, o povo da nova geração continuou se perdendo quando começaram ali, para fazer uma torre que alcançasse os céus. Deus os confundiu e espalhou totalmente sobre a face da terra. Queridos, a humanidade é difícil de se entender. Então, amados, Deus, no seu imenso amor, sua imensa misericórdia, olhou para a terra e viu Abraão, um homem já avançado de idade, mas temente a ele, nascido no meio de um povo idólatra. Estava lá Abraão seguindo a Deus. E Deus disse a Abraão, no capítulo 12, versículo 1 a 3, Abraão, vai-te de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem os amaldiçoarei, e serão benditas em ti todas as famílias na face da terra. Ali, então, amados, começava a haver uma nação
estritamente voltada para Deus. Não sabemos o porquê, amados. Alguns milhares de anos depois, estavam as nações totalmente distorcidas. Mas a nação de Israel ainda continuava com todos os defeitos, trilhando o caminho de Deus, guardando os mandamentos. Sim, amados. Continuava a caminhada do povo de Deus sobre a face da terra. Nós veremos, amados, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, vamos lá. Do versículo 4 a 9, Deus falando à nação de Israel: escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão em tua casa, sobre o teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e atarás como um sinal na tua mão, e serão como profilatério sefilim entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais messuzá de tua casa e nas tuas portas. Sim, Deus determinou que a nação de Israel fosse luz para todas as nações sobre a face da terra. Amados, e o tempo foi passando. Infelizmente, as nações começaram a se prostituir como as nações antediluvianas. Homens matando e roubando posses de pessoas mais humildes se engrandecendo. Foi assim que aconteceu e acontece até os nossos dias. Sim, amados, os povos começaram a se odiarem. Lamentavelmente, também a nação de Israel, não sabemos por quê, se é por causa de terra ou o que foi, mas chegou um tempo que as nações de Israel, agredidas, já enfraquecidas, foram dispersas após a morte de Salomão. Porque o filho de Salomão começou a dar pesos nas cobranças de impostos do povo das tribos que habitavam nas suas posses, e acabando que Jeroboão houve conflito com ele e o resto de Israel. As 10 tribos separaram-se. Jeroboão ficou com a parte sul e Israel com a parte norte. Mas o conflito continua sobre a face da terra. Amados, não sabemos o porquê, se é por causa de terra ou porque Jerusalém foi a cidade santa que Deus determinou. E a inveja é coisa terrível. A inveja, quando eles pouco deveriam de ficar em seus lugares e habitarem com irmandade, começaram a haver conflitos. E, amados, mas Israel, em sua plenitude, continua a nação santa para exemplo de todas as nações e povos de tribos e línguas. Queridos, estamos caminhando para um conflito final. Sim, conflito final por quê? Porque dessa vez a destruição será feita pelo próprio homem. Só olhar para os terríveis armamentos que ele tem de destruição em massa, até mesmo da terra, a terra sendo destruída com explosões terríveis de bombas atômicas. Sim, amados, o homem está se destruindo. Mas uma coisa é certa, Deus está no comando. Deus ainda tem como sua principal base a nação de Israel para, como sacerdote, ensinar todos os povos de tribos, línguas e nações e olharem para Deus, se afastarem das ilusões da terra,
saberem que eles têm que trabalhar, têm que sobreviver, mas manter uma vida passiva, ajudando uns aos outros, não fazendo o que está vendo. O indivíduo rouba, mata, se engrandece, depois larga tudo por aí. Nós estamos cansados de ver pessoas que chegam a uma riqueza abundante e morrem, tudo fica jogado no espaço, sobre a terra, se destruindo, quando poderia ser aproveitada por outras pessoas. Não seria orgulho? Seria um amor ao próximo. Mas a terra continua assim. E as nações estão em conflito, principalmente aquelas que têm o comunismo, uma coisa terrível. E até mesmo as democráticas têm conflitos. Por quê? Porque o homem está afastado de Deus. Porque quando o homem estiver se relacionando com Deus, guardando Deus santo sábado e buscando misericórdia e entendimento, o homem viverá em paz. Mas, infelizmente, essa geração caminha para a própria destruição. Mesmo assim, ainda há aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que sabem que precisam de Deus para alcançarem a vida eterna. Sim, amado. Todos aqueles que dormiram no pó da terra, adorando a Deus, aguardam esse dia de despertamento. O próprio Deus virá despertá-lo. E o próprio Deus nos transformará. Sim, deixaremos o corpo doente. Isso para os que guardam os mandamentos de Deus e os que se arrependem. Deixaremos esse corpo doente sobre a face da terra. E, segundo a semelhança de Deus. Sim, amado. Segundo a semelhança de Deus, seremos novamente santos e habitaremos na terra como santos, porque a terra não persistirá mais com a contaminação dos pecadores. Os pecadores serão dizimados, conforme está em Malaquias, capítulo 4, que os salvos resplandecerão e pisarão os ímpios que se tornarão cinza no dia do julgamento final, da sentença final. Então, queridos, creiam nisso. Voltem-se para Deus. Você que está desviado de Deus, você que está oprimindo as pessoas, você que está praticando crimes, você que está destruindo vidas, famílias, voltem-se para Deus. Ainda há tempo de se arrependerem. Ainda há tempo de se tornarem santos. Eu, amado, sou melhor do que vocês, não, que estão sobre a face da terra, praticando crimes horríveis e prostituição. Mas eu tento entrar em comunhão com Deus, para que naquele dia eu seja separado para a vida eterna. E eu desejo que você também, a partir desse momento, lembre que é um dia de sábado para buscar a Deus e buscar santificação. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê um sábado abençoado e possamos, quando iniciar a nova semana, no primeiro dia da semana, voltados para trabalhar, buscar o pão de cada dia, mas trabalhando com honestidade, praticando a justiça e ajudando aos mais pobres. Cada um de nós, se dermos um pão ao mais pobre, nós estaremos ajudando. Se tivermos de mais de um pouquinho, não custa nada, não vai nos deixar pobre. Não vai. E tiraremos muita gente da miséria. Amados, isso é mais fácil do que odiar. É mais fácil do que destruir vida. É mais fácil que em vingança desnecessária tentar oprimir e amedrontar o povo. Como nós estamos vendo lá em Israel, aqueles povos se levantando contra Israel, às vezes até descendência da própria família, tentando destruir Israel. Eu vou destruir Israel. Eu vou jogar bomba, eu vou jogar isso, eu vou jogar aquilo, e Israel vai ser consumido. Não vai, não. Não vai. Israel é a nação santa que Deus determinou. E nem eu, nem você, nem ninguém destruirá Israel. Nem Irã, nem qualquer nação comunista que se levantar contra Israel destruirá. Israel sobreviveu e sobreviverá. Israel será a árvore a qual
os que se arrependerem serão enxertados. Amém. Louvado seja o santo nome de Deus. Amém. Shabbat Shalom. Que Deus seja conosco neste dia e durante a semana. Que nossa nação possa resplandecer em paz. Que as nações ao nosso redor, ao redor resplandeçam em paz. Que Israel ilumine as nações. Israel, a nação santa que Deus criou. Amém.